Boa tarde a todos. Eu sou o professor Andres Marcuzes. Estou aqui no Café Consciência, sou um dos representantes da equipe aí do Café Consciência. Hoje a gente tem o prazer de ter o professor Arlindo, né, que vai estar comentando aqui para a gente um pouquinho a respeito de inteligência artificial. Então, quero aproveitar aqui antes e comentar um pouquinho sobre o histórico aqui do professor Arlindo, né? O professor Arlindo começou, na verdade, como um curso técnico em assistência técnica em microcomputadores. É interessante comentar isso para vocês. E aí depois ele foi para a graduação em engenharia da computação na PUC de Goiás. E aí saiu para o mestrado no ITA e voltou, veio para cá, para a UFG pela primeira vez, para fazer um doutorado em ciência da computação aqui na UFG. E aí ficou um pouquinho aqui com pós-doutorado, fez um pós-doutorado num outro centro também. Aqui ele ficou no Centro de Pesquisa da Petrobras, no CEMPES, né? E também na Fundação Aroeira, lá na PUC de Goiás. E ele é professor do Instituto de Informática, aqui da UFG, membro permanente dos programas de mestrado e doutorado aí de Ciência da Computação. No campo de pesquisa e inovação, ele atua no Deep Learning, especificamente processamento de linguagem natural e processamento de áudio e voz, né? Contribuiu aí com a captação de dezenas de milhões de reais, 80 milhões de reais aí, conjuntamente com a equipe aí, que ele vai estar comentando um pouquinho hoje para a gente, né? Em projetos de PD e inovação, pesquisa, desenvolvimento e inovação com empresas, tais como Coppel Distribuição, America's Health Labs, Natura, Moisés, etc, etc, etc. Ele é coordenador de internacionalização do Centro de Excelência em Inteligência Artificial aqui de Goiás, na unidade Embrapa, ele vai estar comentando um pouquinho para a gente a respeito disso, né? E possui como objetivo principal o desenvolvimento de inovação e geração de valor a partir das teses e dissertações. Como atividade de extensão, é atualmente coordenador da Olimpíada Brasileira de Robótica também, né, no estado de Goiás, para alunos do ensino fundamental e médio, e na robótica é um mantenedor e entusiasta do núcleo de robótica Pequi Mecânico, para nível universitário. Professor Arlindo, é um prazer ter você aqui, eu espero vê-lo várias vezes aqui no Instituto de Física. Muito obrigado pela introdução aí, né? Bom, de fato, a física me tentou e me tenta ainda todos os dias. Eu sou um grande admirador dessa área, tento, né, estudá-la o máximo possível, que assim como várias outras, a gente tem um monte diferente e de fato ela me fascina em N camadas aí. Mas muito obrigado mesmo pelo convite, né? Acho que quem está assistindo online, de fato, tem café mesmo, né? Então não é só no título, tem um café, e eu fiquei incumbido de trazer um pouco de ciência aqui, né? Eu vou tentar trazer, ou trazer o máximo possível de possibilidades, igual a inteligência artificial está abrindo muitas portas para a ciência em si se desenvolver, e como eu acredito que a IA, inteligência artificial no geral, ela não é um produto fim, né, por si só, ela é um meio, né, ela tem que ser aplicada em diversas áreas, né, então a gente vive uma era de uma ciência, né, respirando cada vez mais a multidisciplinaridade. A gente precisa não mais pensar fora da caixa como cientistas, mas não existe caixa de maneira alguma. A ciência tem que trafegar livremente para que a gente consiga de fato progredir. E a missão aqui, então, é tentar trazer a inteligência artificial em prol de auxiliá-los nessa jornada, né? Ou pelo menos dar um boost, né, no máximo possível em diversas áreas, inclusive a da física. Então, hoje eu venho representando aqui com dois chapéus, na verdade. Se a gente for ver, eu coordeno o Centro de Excelência em Inteligência Artificial, junto com mais outros dois professores, né, a Thelma e o Anderson. Eu não sei se estão assistindo aí também, fica um abraço. Mas eu vou trazer um pouquinho do que é o Centro de Excelência em IA, e fica uma pergunta para quem está aqui presente, né? Alguém que sabe o que é o CEA, já ouviu falar? E pode ser sincero. Alguém já ouviu esse nome em algum lugar, né? Mas excelente, então. Já fico feliz de trazer essa mensagem, porque além dele a gente tem um novo projeto enorme aí, que é o Axit, que eu acho que vai nos possibilitar e muito trabalharmos juntos, porque de fato encaixa exatamente nessa frente de pesquisa básica, de inovação aberta, né, e cada vez mais um cenário multidisciplinar. Então,
A gente tem cooperações com institutos de físicas no país, por que a gente não vai ter aqui dentro, né? Que é a nossa casa, que é onde tudo tem que começar. Então, nessa nova iniciativa, isso nos dá um poder muito grande de trabalhar junto, e por isso eu quero falar um pouquinho dessas iniciativas, com esse título, né, de Gen AI, que hoje está num hype absurdo, né? Todo mundo utiliza a Gen AI de alguma forma, ela já está na nossa vida, a gente já tem produtos, né? Mais de 70% dos devices que existem hoje no planeta passa por algum AI em um momento e outro. Então, já está na nossa vida há muito tempo, isso não é futuro, isso é presente. E o quanto aqui a gente pode falar até de alguns produtos que saiu daqui, que hoje já está sendo utilizado e disseminado com tecnologia brasileira, né? Tecnologia goiana, inclusive. Então, bom, esse aí sou eu com um pouquinho mais de Photoshop, mas já foi feitas as introduções, acho que não precisa falar muito disso. Mas o CEIA, pessoal, tem diversas empresas que cooperam nesse sentido, num formato aí, se a gente for pensar, de uma tríplice hélice entre governo, se a gente for pensar a nível de fomento, então tem Ministério de Ciência e Tecnologia, BNDES, diversas frentes disso. O CEIA, especificamente falando, então eu vou voltar para aquela figurinha inicial para a gente ver aqui embaixo, né? Ele é uma unidade Embrapa que consegue fomentar com budget mesmo, com grana, projetos de pesquisa e desenvolvimento em contrapartida com uma verba e de uma demanda que vem da indústria. Então, digamos que vocês tenham ali uma empresa que quer assim, desenvolver qualquer tipo de produto de IA, a gente consegue entrar nesse formato e o RH vem da universidade. Então, vem de teses, dissertações de mestrado, vem de trabalho de graduação, né, de diversas frentes que a gente está vendo por ali nesse formato do CEIA. E a gente tem um monte de empresa que já colabora aqui, se alguém usa iFood aí, enfim, o sistema de recomendação do iFood é nosso, passa por uma solução nossa. Acho que 80% da análise de crédito do Itaú, da carteira dele, passa por uma solução também nossa. Deixa eu ver qual outro aqui. Se você tem o Globoplay, a maioria dos vídeo e audio descriptions que você tem ali, né, para aquela tradução de acessibilidade, também passa por uma solução nossa. Então tem diversos produtos já rodando por aí, que já estão em nossas vidas, né? Mas a gente também se orgulha muito desses caras aqui, né? Essas são empresas que tá aqui, né, do CEIA. Então, conjunto de alunos juntaram, fizeram uma startup e hoje já também saiu até do status de startup, né? Hoje a Syncer, que é um dos cases que eu vou falar aqui, saiu de uma incentivada aqui então, né, de um projeto de pesquisa e desenvolvimento para hoje estar com o maior contrato que a gente tem hoje. Então esses alunos voltam para cá como uma empresa grande, já exportando e tudo mais, né? Inclusive estou vendo alguns alunos que eu acho que são lá do Piqui, ou são da física, pelo menos computacional, né? Tem algumas carinhas aqui que eu acho que eu já vi passando por lá, a gente já chegou. Então aquele montante que a gente tinha falado de 80 milhões, hoje a gente já está em 200, né? A gente teve esse marco aí, todo investido em pesquisa e desenvolvimento. Aqui, né? Então se vocês não conhecem, isso está com alguns prédios para o lado aqui, né? A gente está rodando isso aqui. E para ter uma ideia, né, são 556 bolsistas e hoje a folha mensal do CEIA é quase 3 milhões. Se você for ver para uma empresa, isso é uma empresa média, tá? Mas para uma universidade, né, isso é muito. Então a gente tem 556 pesquisadores, não são todos daqui, né? A gente está em 12 estados, em 5 países diferentes, desenvolvendo cada vez mais, né, pesquisa e inovação utilizando inteligência artificial. Então já tem mais ou menos 90 milhões aí de brasileiros nisso. E fomos então avaliados a melhor ICT por 2 anos consecutivos ali para a Embrapi, a melhor ICT do país. Né? Isso aqui é o UFG, onde vocês estudam e podem estar trabalhando aqui dentro também. Mas assim, que casos que eu trouxe aqui para vocês, né? O da Sync é um exemplo disso. Como é que Gen AI, essas IAs hoje em dia, que a gente tanto vê podcast, vê aulas, vê uma ideia macro, ou vai estudar para a prova, né? Abre o chat GPT e usa IA generativa de algum modo para fazer alguma prova, alguma tarefa, ou tentar desenvolver algum tipo de auxílio utilizando IA. Mas isso está de fato no mercado, está de fato produzindo alguma coisa? E aí veio uma ideia meio maluca de tentar fazer o delivery utilizando robôs, né? Robôs autônomos. Alguém já viu esse robôzinho em algum lugar? Não? Boa, porque ele já está tentando resolver o quê? O delivery inteiro. Hoje, se você for no Vale do Silício, eu fiquei lá um tempo ainda, né? Fui professor convidado da Universidade da Califórnia um tempo, e o que você vê por lá são um monte de startups e empresas construindo esse tipo de solução. E, infelizmente, a Califórnia tem
um problema social grave, né, com morador de rua, com pessoal que não respeita nada disso, quebra o robô, deteriora o robô. Então, se vocês pensam que aqui no Brasil você não seria um povo civilizado para, por exemplo, ter essa tecnologia, vocês não viu lá nessas bandas dos Estados Unidos onde isso é testado. Então, aqui no Brasil, como que a gente poderia implantar isso, né? E o problema a ser resolvido, o iFood tinha um problema muito grave, ainda tem, não tanto por conta dessa solução, que é o que chama de problema do first and last mile, né, da primeira e última milha. Vamos supor que você vai pedir um lanche e chega lá o restaurante que você escolher dentro de um shopping, por exemplo. Esse entregador tem que parar a moto, tem que descer da moto, tem que entrar no shopping, esperar lá até ficar pronto, voltar, ir para a corrida. Aí eu sei que os senhores moram no Alphaville, né, nesses condomínios fechados, chiquíssimos, que o cara tem que descer mais uma vez da moto, passar por uma revista, um cadastro, para chegar lá na sua casa com a batatinha murcha e você dá 0 estrela para ele, enfim, o que for. E em geral dá muito trabalho, gasta-se muito tempo com uma única corrida que esse cara não vai ganhar muita coisa. Como que resolve isso? A única maneira que se tinha era apertar uma botoeira e aumentar incentivo para esse entregador a aceitar esse tipo de corridas, né? Ele só declina e pega uma outra mais simples, né? Mas qual que seria a ideia? Então a gente põe um robô na primeira milha. Então isso aqui está dentro do shopping, a empresa vai lá, já coloca a comida, ou o objeto, ou o supermercado, né, que é cadastrado, já coloca nesse robozinho, vai até a porta do shopping, e quando o motoqueiro chega, o entregador chega, ele já simplesmente mostra um QR Code, ele abre esse robozinho, pega o lanche, vai até um condomínio que também já está cadastrado, né, e esse robozinho, então, ele deixa nesse robozinho, lacra ele de novo, ele sai da portaria e chega até a casa da pessoa. Então ele resolve esse problema da primeira e última milha da entrega. E hoje, né, esse robozinho já tem alguns aprimoramentos, né? Ele já chama elevador, ele já sobe e desce elevador, então tem muito em prédios corporativos, você já fica com esse robozinho na portaria e o correio, lanche, qualquer coisa que tenha, o cara só deixa lá na portaria e vai até a mesa onde o cara trabalha e já entrega isso lá dentro, um prédio, né, corporativo lá em São Paulo, isso faz muito sentido. Então a gente tem aplicações aqui, né, na neve, porque já estão inclusive exportando, né, para alguns países. Na parte logística, então já tem ele entregando peças em maquinários dentro de ambientes industriais, em que ele pode chegar, checar um QR Code, receber uma ordem para uma próxima etapa, ou fazer tudo autônomo também, independente disso. Nessa segunda parte aqui, né, a gente está falando dos condomínios, onde trafega uma faixa específica, passa em quebra-mola, lidar com neve, né, lá no Canadá, isso aqui não é Brasil com toda certeza. Então, a gente já conseguiu gerar um tipo de tecnologia que hoje está presente em alguns shoppings e alguns condomínios, principalmente em São Paulo, lá já tem alguns já trabalhando com ele. E o segundo case rápido que eu trouxe, usando bastante a generativa, parece ficção científica, assim, quando você escuta a primeira vez, porque o pessoal do Cilia, que é essa empresa que estava aí, trabalhava com um racional sobre colisões de veículos, né? Então, alguém que já bateu o carro, ou já bateram em você, se esse processo vocês gastaram depois, até resolver sua vida, né? Já ter o carro numa oficina, arrumando, né? E talvez a grana, por exemplo, para comprar outro carro se deu PT, em torno de um mês, para resolver sua vida, 15 dias, né? Então, na minha também já aconteceu isso, foi mais ou menos esse mesmo prazo. E qual que é a ideia deles? Pô, se a gente tem IA generativa hoje, na maturidade que a gente tem, por que não tentar gerar esse carro, por exemplo? Ele não existe, ele é sintético, né? O cenário atrás dele também não. Por que não usar desses dados gerados, né? E a gente tentar segmentar peças do carro em prol de fazer um sistema que não só usa esse racional, pô, se quebrou, chega numa batida, tem água no asfalto, quase certeza que furou o radiador, né? Se furou o radiador, pode ter perfurado, então vai precisar daquela grade na frente do radiador, muitas vezes do para-choque do que está ali. Então você já tem um racional de peças que está relacionado àquele incidente. Mas será que por imagem a gente já consegue fazer um orçamento desse carro? Do que de fato a gente vai conseguir gerar de informação só baseado na imagem? E aí é que está o principal desafio. Porque para começar você vai precisar de um montante absurdo de dados, mas se isso for validado e isso der certo, a gente pula a etapa que é a que mais mata o sistema, que é o tempo gasto em perícia. Perícia e orçamentação, né? Você tem que periciar qual orçamento que a oficina está dando. Senão ela fala, pô, seu carro bateu e, sei lá, eu preciso de 16 pneus, eu preciso de 37 para-brisas. Fala, não, peraí, isso aqui
completamente fora. Então, baseado naquela batida, qual seria o orçamento dado baseado em imagens? Então, construímos ali um sistema que, quando você bate o carro ali mesmo, você pode tirar, né? Então, gerou esse sistema, ele tira o celular, abre, ele já te instrui a bater todas as fotos. E com essas fotos, segmenta-se então qual o prejuízo que teve principal no carro e já me dá um orçamento até separado por funilaria, vidraçaria, enfim, de todas as etapas de orçamento que isso aí te possibilita fazer. E o que é mais bacana é com o celular, você não precisa ligar para o cara da seguradora para ela vir, né, te atender, no final das contas tirar a foto e esperar isso tudo ser periciado. Isso já é feito e dado ali em poucos minutos, isso já te dá um feedback, né? Já te dá um reporte se não cair nenhuma lacuna minimamente dúbia, né? Ela já te dá uma resposta em poucos minutos. E o que aconteceu? Não adianta, né? Depois que a gente começou a implantar IA, isso aqui estourou no nível de quantitativo de orçamentos feitos, né, no ano. E, bom, consequentemente, o que acontece? Eu tive um caso na família, inclusive, que me citou, depois que foi me ver falar em algum lugar, falou assim, puta, isso aí faz sentido, porque ele bateu o carro na estrada, esse primo, e o carro deu PT, não foi uma batida tão grave, ele não machucou nem nada, mas deu PT ali, e ele estava no meio do nada, ele falou assim, agora, pelo menos com a internet, né, ele ligou o aplicativo da seguradora, que acabou caindo no sistema da Cília, né, era um dos clientes da Cília, tirou a foto do carro, e aí, assim que o seguro já afirmou para ele, falou assim, olha, o seu carro já está liberado, então assim, deu perda total, a gente já sabe que deu perda total, já sabe o custo disso, então você pode abandonar o carro aí, a gente está mandando um outro para te levar em algum lugar, o nosso guincho vai buscar esse carro aqui, e o dinheiro do seguro já, de toda a franquia do que está lá, está na conta. Se você quiser ir para uma loja e já comprar um carro novo, você pode ir. Você imagina isso, né, em questão de uma meia hora, já sendo resolvido com você no nada, né? Então, é um produto que agilizou tanto utilizando esse tipo de IA que, resultado, a empresa acabou tendo mais de 90% do market share da área hoje. Todas as seguradoras já fechou com eles, um monte de outros órgãos. Então, essa escalabilidade e esse nível de democratização da solução que a inteligência artificial traz é um ponto que a gente tem que começar a trazer. Não só para o produto, não só para a parte científica lá do início, da gente começar a trabalhar com as ideias, mas como todo o processo. Então imagine vocês, nas áreas que vocês vão fazer, seja de materiais, na parte de elétrica, cosmologia, seja lá qual a especialização que vocês trabalham na física, o quanto de cálculo, o quanto de treino, o quanto de trabalho que te possibilita economizar tempo, seja por um modo de automatizar alguma frente, ou ainda, né, treinar modelos que talvez não antes resolvidos pelas metodologias clássicas, tentar traçar a IA como uma nova ferramenta adicional, né? Não veio substituir nenhuma que já existe hoje. Claro que algumas sim, né? Algumas já está ultrapassada, inclusive o pessoal brinca muito com essa questão das profissões, né? A IA vai substituir todo mundo, e eu brinco muito assim, profissionais ruins ou soluções antigas, sim, vai substituir mesmo, ponto. Agora, assim como toda tecnologia que chega nova, se a gente não absorve e não traz para a nossa realidade, né, isso de fato não nos traz competitividade de mercado hoje, e assim a gente não vai conseguir se manter nele. Então, a priori, a gente enxergar novamente como uma ferramenta adicional a se ter nessa caixa de ferramentas que você vai resolver problema daqui para frente, está sendo uma boa estratégia que o mercado tem enxergado com bons olhos. E para atender essa demanda inteira, a gente tem que inventar esse bacharelado, né? Hoje a gente tem o BIA, Bacharelado em Inteligência Artificial, aqui no UFG, e que a gente divulga muito para esses meninos, tentar espalhar a mensagem, né? Espalhar a palavra, mas tentar encaixar essa mesma ideia, essa mesma filosofia para os outros cursos, né? Tentar trazer os outros cursos, tentar trazer os outros institutos cada vez para trabalhar mais próximo da gente. E a nossa principal bandeira agora é essa, o AXIT, né? O AXIT vem de uma sigla de Advanced Knowledge Center in Immersive Technologies. Então é um nome bonito em inglês para Centro de Competências em Tecnologias Imersivas. Imagina tecnologia imersiva, tudo que você imagina de AR, VR, de robôs bípedes, de gêmeos digitais, de avatares, né, de humanos virtuais,
até assistente virtual mesmo, até um chatbot que você conversa no WhatsApp, é um tipo de imersão, é um tipo de tecnologia imersiva que hoje a gente utiliza para diversas frentes. Então, se a gente for pensar um pouquinho do porquê que eu estou trazendo isso aqui, nessa frente, a gente pode pensar na parte educacional, né, do quanto, por exemplo, ensinar física hoje é desafiador. Vamos pensar em ensino médio, fundamental, a parte de licenciatura clássica nisso, né? Hoje a gente já vê laboratórios no Japão, na China, funcionando praticamente sem reagente ou sem experimento físico quase que nenhum, porque o laboratório inteiro dele é virtual. Ele consegue virtualizar sistemas de N maneiras. Ele consegue gerar um gêmeo digital de um sistema que seria muito caro hoje. Vamos supor até um teste de um carro, né? Como é que, você já viu alguns vídeos por aí de como é que eles testam impacto em carro, né? Eles fabricam 1000 carros e batem os 1000 numa parede, né? Sensoria ele todo, bota sensor para todo lado e enfia esse bicho no muro aí 1000 vezes e vê quais os defeitos, quais as partes mais sensíveis ou não desse carro. Mas uma observação simples de se ter é, se a gente sabe cada parafuso do carro, se a gente tem todas as dinâmicas de todos os sistemas, seja ele hidráulico, seja ele físico, seja ele a combustão, seja ele qualquer tipo de sistema elétrico, né, envolvente ou contido nesse modelo chamado carro, por que eu não virtualizo ele, né, e aí vira um simulador, então, uma simulação? Só que uma camada acima dessa simulação chama-se um gêmeo digital, porque todos os sensores reais do carro estão ligados nesse virtual. Então, se eu viro o volante real do carro, o volante do virtual também vira. E tudo que o carro real sente, o carro virtual também sente nesses sensores. E nessa dinâmica, eu posso bater esse carro virtual 1 milhão de vezes se eu quiser. E ter a mesma resposta de uma batida real. Então, hoje, diversos sistemas, né, utilizam esse tipo de tecnologia para pular etapa, para diminuir custo, para agilizar simulações. A gente viu isso na fabricação e construção das vacinas que a gente tem hoje, de medicamentos, na linha alimentícia, em linhas de saúde, de N maneiras que a gente vê esse tipo de tecnologia sendo utilizadas. E o mais bacana disso é que se a gente consegue, pelo menos construir esse gêmeo digital e usá-lo de maneira adequada, além de resolver todos esses problemas, a gente ganha um nível de particularização do problema. Porque se eu consigo alterar essa planta digital, essa planta que não existe, fazer isso no real, nesse caminho é mais fácil do que o contrário, experimentar tudo isso numa planta real. Mas, bom, e qual a dificuldade de construir um modelo desse? Gente, esse é um exemplo de vários que pode estar contido nessa linha de tecnologias imersivas, né? Vamos aprofundar nele um pouquinho mais. Se a gente olha esse gêmeo digital com esses olhos, o que eu tenho que construir nele? Se a gente for falar do carro, tudo. Eu tenho que modelar a dinâmica de fricção do pneu, né, do contato e do atrito de borracha asfalto, mas depende do pneu que eu vou usar, depende do aro que ele tem. Então você imagina fazer tudo isso no braço, todas essas dinâmicas no braço. Aí vamos falar da parte elétrica, vamos falar da parte hidráulica, vamos falar da parte, sei lá, dos airbags, ou de N outras frentes e outras camadas que a gente precisa para construir isso. Vai levar muito tempo, extremamente complexo, porque tem que ser extremamente fidedigno, e a gente começa a falar de sistema no sentido de cyber-physical, né? De sistemas cyberfísicos, que leva isso quase numa simulação a nível molecular das coisas. Então essa complexidade é ad infinito. Então a proposta principal do Axiom é tentar trazer essas tecnologias imersivas não somente construídas no braço, né? Construídas na raça, igual está sendo feito hoje, mas tentar usar da IA generativa e de qualquer tipo de tecnologia de IA em prol de construir soluções mais sustentáveis, né? Agilizar o processo de construção desses tipos de tecnologias imersivas utilizando IA. E aí a gente pensa, tá bom, mas a gente vai precisar de uma estrutura razoável nisso. E aí entra isso aqui. Só para essa iniciativa a gente já está trazendo 80 milhões de saída, né, para esses próximos 3 anos e meio. E desses 80 milhões está vindo de quem? Né? 60 está vindo aqui do MCPI, 14 está vindo inclusive aqui do governo do estado, e 6 milhões
investidos ali, por enquanto, né, por alguns modelos, mas esse modelo no formato membership, como se fosse um Netflix da ciência, vamos chamar assim. Eles são assinantes, eles assinam, pagam mensalidade para poder participar desses projetos. E a demanda não vem do mercado, a demanda vem da academia. Então aqui a gente está falando de uma plataforma de ciência base, então nós estamos falando de risco alto, tentar mudar o país para daqui 5 a 10 anos, ser autoridade nesse nível tecnológico, também escutando não só a academia, mas escutando a indústria, em prol de gerar essas demandas e essas empresas e essas indústrias que estão fechando beber dessa fonte, trazer essas tecnologias para si, né? E tem um monte de outras vantagens de fazer parte disso aqui, porque em geral a gente vai aportar em 4 frentes: pesquisa, startups, formação de RH e infra. Nas pesquisas, se vocês têm uma ideia, e de o quão de pesquisa de base a gente está falando aqui, hoje a gente tem 3 projetos de P&Ds, dos 7 que a gente vai já startar, já rodando, né? O primeiro deles é esse de humano digital, que é de fato criar avatares, né? Essas pessoas aqui não existem, mas são pessoas digitais que sim existem, pode ser um personal trainer, pode ser uma assistente ou uma enfermeira, ou enfim, diversos outros negócios que simulam, como a gente estava falando toda aquela frente, no ambiente virtual. E esse humano digital que eu falei para vocês, não necessariamente ele é um assistente que a gente precisa de um VR, de um óculos caro pra caramba, não, essa tecnologia, pelo menos atualmente, né, a tecnologia que a gente tem de interface ainda é muito ruim, muito cara, muito pesada. Não dá para a moça aqui que está com o cabelo bonito colocar isso aí sem bagunçar o cabelo, sem ter que tirar o óculos, sem ter que, enfim, mudar a realidade que ela tem para colocar um negócio pesado que precisa de uma bateria gigante no bolso, né, igual o da Apple. Então, essa não é a tecnologia que a gente vai chegar no final. A gente vai ter muitas outras de realidade virtual, mista, que vai chegar nesse ponto, aí sim. Mas nem por isso a ciência não tem que andar nesse caminho. Então, hoje, por exemplo, a gente já tem assistentes, né, sendo contratados hora homem. Existe uma empresa chamada Hippocratic AI, se vocês quiserem pesquisar. A NVIDIA foi a última que já abocanhou ela também. Porque hoje, em vez dela te vender uma tecnologia, uma API, você tem que instalar um software, você tem que contratar software. Não. Ela já tem um monte de assistentes virtuais em saúde, nutricionistas, um assessor pré-operacional de uma endoscopia. Então, você quer tirar dúvida do procedimento, ele tem lá um profissional, um avatarzinho, que você liga, ele pode ser por voz, ele pode ser por texto, ele pode ser até em vídeo, se você quiser fazer uma videocall, uma videochamada com ele. E aí você paga ali $9 a hora de uso, ponto, como se você contratasse um profissional. Já tem modelos, inclusive eu estou falando só na área da saúde, né? Hospitalar na China, que já estão prevendo ali um hospital 100% digital. Como é que eu vou acessar a saúde? Como é que eu vou fazer um exame? Né? E entre aspas, né, se você for pensar no relacional, munido por profissionais de saúde, o quê? Virtual. Aí você fala, mas isso é meio absurdo, né? Se a gente for no SUS hoje ali, você vai ver algo bem mais absurdo, dependendo de onde você for. Tem médicos aí que não precisa nem de tanta IA, né? Precisa ser um especialista treinadinho ali, você já consegue fazer melhor. Porque às vezes ele olha para o paciente, não tem nem cadeira lá para o paciente andar logo, né? Ele fala, ó, da cintura para baixo é Buscopan, cintura para cima é Tilenol e volta semana que vem. E fica fazendo esse tipo de anamnese, né? Zero profissionalismo, então nem precisa de muita IA para substituir alguns profissionais. Então aí eu volto para a minha fala. Será que a IA vai substituir algumas profissões? Vão. Esse tipo de profissional vai muito, né? Porque com um sistema especialista, utilizando ali LLMs, interface de voz, você já consegue dar um nível de assessoria, seja em saúde, jurídica, até traduzindo isso do Medicase, lá, né, do Clinicase, do Juridicase, para que as pessoas consigam entender e, de fato, dialogar com essas tecnologias como interface, né? Não com substituição, que isso ainda não é possível e vai demorar um bocado para ser. Mas aí vocês me perguntam, tá, mas isso não é meio perigoso? E como que a gente vai saber se eu tenho um clone meu, a minha voz clonada, a minha imagem clonada, como é que eu vou ter um avatar que hoje, por exemplo, pode ministrar uma aula para mim em japonês, que eu não sei falar japonês, mas eu queria muito apresentá-lo em japonês
com a minha voz, com a minha estrutura. Então, como que a gente pode tentar nos proteger também nesse formato? Então, assim como em segurança da informação, se a gente for pensar nos hackers ali, você não tem um curso de como banir hacker, ou senão você pede para ele, como é que você faz aí para eu me defender, ninguém vai falar. Então você precisa ser muito bom em hackear, ou seja, você precisa ser muito bom em fazer algum deepfake para também ser bom em detectá-lo. Então o segundo projeto que a gente tem é específico para detecção de deepfakes, seja ele de voz, seja ele de imagem, seja ele de texto. Então a gente tem, não sei se vocês viram sendo essa reportagem atualmente, recentemente, os primeiros sistemas que a gente vai fazer para eleição, inclusive para detecção de fake news, está saindo daqui da UFG. A gente já está gerando esse tipo de tecnologia em N frentes, para a parte de imagem, de voz, tudo isso também. Passar para o terceiro, que é muito legal também. Nesse ambiente imersivo, a gente tem uma enxurrada de tecnologias para nossa visão, que é o nosso principal sentido hoje, que a gente mais usa. Só que, por exemplo, para tornar isso mais imersivo, já tem uma porrada de modelos de testes e de equipamentos que trabalham com o cheiro. Então, dar cheiro a essas realidades também é um nível de aumento de imersividade. Então, a gente tem um projeto específico rodando na farmácia, daqui também do UFG, que vai, inclusive, utilizar desses fatores olfativos, moléculas aromáticas, para trazer cheiros a esse ambiente. E o estudo de interação, inclusive nervosa, neural, disso. E quando eu falo essa interação, colocar lá um monte de EEG, ver quais são os sinais que está sendo processado disso. Colocar, inclusive, isso no looping, no treino, por exemplo, desse modelo, do que o cara está vendo e sentindo, e conseguir, por exemplo, alterar um cenário de acordo com o sentimento dessa pessoa. Se a gente pensa em jogo, puta, legal, Você começa a interagir. Alguém joga alguma coisa aqui? Não? Pode levantar a mão, Joga, então pronto, Skyrim, ou sei lá, LOL não pode chamar de jogo não, Mas, se você for, por exemplo, jogar isso, o cara dá uma espadada no você aí, será que você sente esse golpe? Será que você consegue sentir cheiro de terra molhada, ou cheiro de fogo, cheiro dessas coisas? Isso é um negócio muito bacana, porque já tem gente fazendo isso há muito tempo, A gente está em conjunto, por exemplo, com o estudo do grupo de pesquisa americano que trabalha com simuladores da Disney, que já dá cheiro às coisas há algum tempo. Mas lá é fácil, você tem um ventiladorzão, ele sopra uma essência nesse ventilador, você, um cheirinho de churrasco, E aí você sai da casa que está tendo um churrasco e entra no meio da chuva, aí ele bota outra essência, porque o vento já passou o cheiro do churrasco, ele bota a essência de terra molhada, você fala, que legal, Então, ali você tem um cenário todo ao qual a pessoa entra no cenário e vai embora, e aí você tem um ambiente controlado para fazer esse tipo de experiência. Outra coisa é você ter que começar devices que só você vai sentir esse cheiro. E aí o que é o ruim? Colocar o cheiro de churrasco é uma boa, mas como é que eu tiro o cheiro de churrasco do seu nariz? A gente tem em torno de 16 a 18 receptores que tem que ser todos saturados e combinados ali num certo nível, você sente e processa churrasco. Só que eu preciso cancelar essa molécula. Preciso cancelar isso aí. E essa nova molécula que vai cancelar a primeira, ela não pode... Eu tenho que testá-la para mutagenicidade, isso não vai te dar câncer, toxicidade, isso não vai te envenenar. Então, é uma ciência enorme e que abre, então, uma abrangência muito bacana para a gente trabalhar com isso aqui. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. É uma ciência de base, de extrema complexidade, para a gente colocar o Brasil de novo, na vanguarda disso, lembrando ali na soberania de dados que a gente vai fazer, de tudo o dataset que a gente vai construir aqui, tudo de tecnologia brasileira, pensando para daqui 5 a 10 anos, inclusive as empresas que estão bancando em porcentagem disso, já ter a prioridade do que for gerado nesse sistema. E a gente tem um monte de outros aqui, na parte específica de neurociência, a gente já tem uma parceria de um projeto com a USP. Cara, tem muito projeto legal e aqui entra possibilidades e chamadas para trabalhos em qualquer tipo de ciência aplicada que tem essa mesma ideia, esse mesmo guarda-chuva de tecnologias imersivas. Então podemos pensar em muitas possibilidades. E só para essa frente vão ser 27 milhões. Informação, que é o principal gargalo desse tipo de tecnologia, RH. Como é que eu formo pessoas especialistas nisso? Hoje um profissional de TI está valorizadíssimo, está negando vaga para todo lado. Então a gente precisa formar pessoas. Então aqui a gente vai também colocar um budget relevante
para, por exemplo, em agosto a gente vai lançar a primeira pós-graduação Lato Sensu, formal, de 2 anos, especializada, né, específica em processamento de linguagem natural, específica em NLP. A gente vai ter outra até o final do ano específica em IA generativa. E vão ter diversas outras, né, para cada vez mais especializar pessoas, que não necessariamente precisa ser de TI, né, nessas áreas que são fundamentais. Vamos fazer uma reciclagem, que a gente estava conversando aqui, a nível, né, de uma maneira muito mais direcionada para esse tipo de frente e aplicada para a frente que faz sentido, então, não só para a pessoa, mas também para o centro. E aqui a gente vai ter bootcamps, curso de extensão, então acho que se vocês ficarem ligados aí e quiserem participar, isso tudo vai ser custeado pelo centro. Então, quem vai estar pesquisando aqui dentro não vai pagar por essa pós-graduação. Então a gente, tendo esse bolsista, tendo esse pessoal da empresa, da indústria ou dos P&Ds que a gente está aqui, a gente pode inseri-los, né, nesses cursos também. Startup, porque aqui vai gerar uma porrada de novos negócios. Assim como as novas demandas, a gente tem novos problemas sendo gerados. Então, para toda solução que a gente coloca, abre-se mais 10 portas de novos problemas para resolver. Então, dependendo, igual a gente já viu com a Datamétrica, já viu com a Globo e algumas outras empresas, não necessariamente uma tecnologia que a gente gera, ela vai conseguir absorver nesse nível dentro da corporação. A gente vai precisar gerar uma spin-off, uma startup, igual vocês viram ali. A gente vai ter também verba para formar a nível de capacitação de startups e de frentes de novas empresas de tecnologias que surgir. Também vai ter uma aceleração aqui, vamos dizer assim, pelo centro. E por fim, a gente vai ter o maior e melhor, que a gente está chamando já laboratório, aí pelo menos do Hemisfério Sul, com toda certeza. Assim, eu visitei mais de 13 instituições em 9 países diferentes. E a gente está trazendo tudo que é de melhor naquilo tudo aqui. Então aqui no FG a gente vai ter holografia de tamanho real, a gente vai ter os melhores robôs bípedes. Quadrúpede a gente já tem alguns, mas os bípedes que está rolando por aí a gente já está comprando agora. Os óculos e outros tipos de tecnologias, né, igual olfativa, né, a gente vai ter um olfatômetro, a gente está olhando todo um aparato para poder gerar um laboratório que provê pelo menos esse tipo de tecnologia para os alunos. Né? A gente vai gerar uma disciplina que eu estou tentando fazer ela por extensão, ou núcleo livre, que a gente está comprando 50 óculos desses da Meta, 50, para quem joga aí, né, 50 computadores, todos com 4090, para um laboratório padrão e de referência aqui, né, para gerar esse tipo de... Vai ser o primeiro no Brasil que vai gerar esse tipo de disciplina para desenvolvimento também em games relacionado com esse tipo de aplicação. E pensar em servidores, né? O último que saiu agora, que o Jensen lá da NVIDIA publicou, a gente está comprando 10 unidades dele. Então a gente vai ter também a primeiro cluster desse tipo de máquina, de novo, né? México para baixo, não vai ter nenhum outro laboratório melhor que o nosso. E óbvio que a gente não quer manter isso numa sala trancada lá no INF. A ideia é, de fato, a gente colocar todos para usar esse tipo de laboratório. Se quer cooperar, são muito mais que bem-vindos. A gente já coopera aqui com o pessoal da física computacional e outros ainda alunos que vão lá. A gente já tem alguns alunos que trabalham hoje, são bolsistas do CEA. Mas o que é mais bacana é que a gente está levando isso aqui de maneira itinerante para a escola. Né? A gente tem visitado colégios estaduais, enfim, toda viagem que a gente faz, a gente leva esses equipamentos. E para tentar demonstrar, eu vou botar um videozinho um pouquinho constrangedor agora do som, que é mais ou menos o que a gente pensa também disso, mas isso a gente já tem, né? Isso aqui que a gente está falando é uma pesquisa muito mais além disso. Que, bom, vamos ver se o áudio vai, acho que é autoexplicativo aí. Oficialmente, o Centro de Competências da Embrapa em Tecnologias Imersivas, o AXIT. Essa sigla vem do nome em inglês, e ficaria melhor se eu explicasse isso também falando inglês. Imagina se um passe de mágica eu pudesse então converter a minha fala, né, e instantaneamente passar a falar inglês. So the correct way to call the Competence Center would be the Advanced Knowledge Center Immersive Technologies. E é fantástico como eu posso continuar falando e mudando para qualquer outro idioma. Por exemplo, puedo hablar en español manteniendo todas las características de mi habla. あるいは日本語でも私の声と同じ音色でフォローしてください。Não é fantástico que a tecnologia pode nos providenciar? Imagine um mundo sem barreiras linguísticas, em que a gente virtualmente
possa executar nossas tarefas diárias, que a gente possa falar qualquer outra língua, nos comunicarmos melhor e, por que não, até mesmo trabalhar de outros locais. Sim, quem garante que essa pessoa que aqui vos fala é de fato uma pessoa real? Então sim, esse humano digital que está falando com vocês, na verdade não sou eu, é o meu avatar, que eu posso usá-lo para qualquer propósito, a qualquer momento, inclusive para estar gerando então essa fala aí para vocês. E o mais legal disso tudo é que eu posso estar em qualquer lugar do mundo e gravar, fazer minhas aulas, minhas reuniões, sem nenhum problema, através da tecnologia. Fazer sua reunião, sua palestra durante o voo, desde que o Wi-Fi ajude. E a geração desses humanos virtuais, bem como o estudo e a detecção de qualquer tipo de informação falsa gerada, são sim frentes de pesquisa, desenvolvimento e inovação que será gerada então dentro do Axio, dentro do Centro de Competência em Tecnologias Imersivas. Então é isso. Muito obrigado à atenção de todos. Parabéns ao CEIA pelo marco de 200 milhões e a todos que fizeram parte dessa jornada. E vamos continuar a inovar e fazer a diferença no mundo da tecnologia e inovação com o Axio. Um grande abraço a todos. Bom, pessoal, acho que era isso. A ideia desse modelo ele é um conjunto de um monte de IA generativa, mas mostra um pouquinho da tecnologia que sim, nós conseguimos já gerar. Então a gente hoje já detém, aqui no Brasil, né, um dos melhores algoritmos a nível mundo que a gente está falando, né, de benchmark, de estado da arte, um monte dessas IA generativas. Algumas dessas soluções que a gente está também nesse ranking de top 1 sai daqui de Goiás. Então, novamente, eu queria convidá-los, né, a fazer parte dessa nova iniciativa. Fiquem à vontade, de novo, a gente está em casa, a gente está aqui no UFG, fiquem à vontade para me procurar ou qualquer um do time para a gente tentar pensar junto, estabelecer se essa nova linha fizer sentido. Eu acho que faz uma diferença muito grande ter, por exemplo, Instituto de Físicas em iniciativas como essa. Eu acho que tem um potencial enorme para trazer vocês para essa área também. Seja na pós-graduação, a gente está com o edital aberto, fazendo por lá, e seja aluno de lá, vir para cá, enfim, a ideia é misturar todo mundo e a gente vê o que sai disso. E de novo, não sei se falei tanto de ciência como as expectativas de vocês, mas pelo menos trouxe um pouquinho do que a gente tem feito e também possibilidades até de fomentar novas pesquisas, de construção de novas ciências juntos. Beleza? Obrigadão pelo espaço e eu fico à disposição de vocês aí. Obrigado, professor Alinho. Será que ele é uma monografia? Né? Pessoal, estamos abertos para perguntas. Aquele sistema de detecção dos problemas nos carros, ele tem um link com a plataforma tipo que tem os modelos dos carros, ou é só tirar a foto que já detecta e faz a analogia com as peças? Boa pergunta. O modelo, ele, para o usuário, se você for ver no ponto de vista do usuário, é só tirar a foto, mandar para o sistema e ele te retorna esse tipo de resposta ali, tanto para a parte de orçamentação, do seguro, enfim, os players que estão pendurados aí nessa solução. Mas do lado do modelo, sim, ele é treinado com um monte de foto de carro batido, foto de um monitor de computador que tem um carro batido, cara, tudo que você imaginar de carro, seja ele batido ou não, de todos os modelos, você imagina, o mesmo Gol, você tem o Gol bola, Gol quadrado, Gol, um monte. E não só dos modelos, quanto das marcas, então assim, é muito mesmo. Assim, o pessoal CEO brinca muito, né, que eles têm, acho que o maior Instagram de carro batido do mundo, assim, petabytes de imagens de carros. E ligado a esse racional, faz a inferência naquela foto que você tirou. Então essa é a ideia, um banco enorme treinado, um algoritmo especialista em detectar isso que a gente está falando, que faz a comparação disso especificamente com as imagens que você fez aquisição. Perguntas, tinha uma para mais simples. Eu trago isso no palestra, do outro. A minha pergunta estava relacionada ao objetivo da IA, que é predizer as respostas dos nossos problemas, só que para isso a gente precisa ter um treinamento muito hardcore, certo?
como vocês realizam o treinamento dessa IA para diversos cases e como vocês lidam com a possibilidade de incorrer? Porque se a IA dizer um fato errado, ela não vai ser justificada. Como vocês determinam esse erro? Como vocês predizem esse erro? Não, maravilha. Bom, a primeira parte é, a gente não tem uma IA que resolve tudo, né? Isso é uma outra desconstrução que a gente tenta fazer, que não existe bala de prata, né? Não tem uma única solução, um único algoritmo treinado que resolve tudo. Então a gente tem, na verdade, um monte de treinos para cada problema. Hoje a IA, ela é extremamente eficaz, mas um problema também extremamente específico. Não tem muita coisa geral que ela consegue resolver tudo de todas as frentes, né? Então, mas se você for pensar, aí você já começa a pensar na construção, inclusive na segurança, igual você falou, do erro, dela não errar, isso passa por uma metodologia científica como qualquer outra ciência. Então, muitas vezes o que a gente também tenta olhar para IA é para um lado científico, como vocês, por exemplo. Você experimentar, fazer um experimento, você tem uma metodologia para repetir aquilo que seja reprodutivo, né? Você faz aquilo com a mesma seriedade científica. Só que às vezes se confunde mesmo. Um menino lá no porão da avó, baixa um algoritmo no GitHub, roda ali de alguma maneira, aquilo dá certo e é vendido, entre aspas, uma ideia de que funciona e quando vê está tudo errado, né? Então, você tem um monte de bons hábitos, né? Metodologias que você tem que gerar dados confiáveis, você tem que treinar isso de maneira adequada, você tem que testar isso, exaurir isso, estressar essa solução para garantir que de fato ela alcance aquela margem de erro que seja factível para o seu problema. Então existem IAs hoje, que você fala, puta, essa é a melhor que tem e acerta, sei lá, 65%. Você fala, pô, 15% a mais com a moeda, né? E aí você pensa, um erro de 65% para algumas frentes, isso é inviável, né? Só que a gente está falando de uma IA que tenta por voz prever tendências suicidas de um paciente psiquiátrico. Cara, isso é muito difícil até IA ou sem IA, entende? Então a ciência ainda tem muito que evoluir, tem, mas já está progredindo para ter scores mais baixos. Então seja um score aceitável, mas que você não vai usar numa linha de frente esse tipo de modelo. Já outras acertam com uma margem de 98%, e aqueles 2% ali, foi uma vez em 1 milhão, puta, está rodando melhor que o sistema aeronáutico, por exemplo, que trabalha com margens até menor e o avião não cai, em geral, né? Então assim, tudo depende de caso a caso, mas a metodologia científica, a seriedade por trás disso tem que ser sempre levada em conta para mitigar esses riscos aí. Procurando na parte do caso, de certa forma, junto com as duas perguntas, que é o seguinte: você já tem uma ideia do quão próximo está sempre acertando perto do laudo de um perito real, de valores? Vamos supor, o perito sempre acertar, sempre vai dar 10, aí dá 8 ou 14, por exemplo. Como é que faz? Já tem uma ideia dessa margem de erro? Olha, falando especificamente do sistema da Cilia, foi bacana porque você imagina o seguinte: quando ele foi gerado, começou-se ali com, sei lá, menos de 30% de acurácia. Mas, cara, isso não presta para nada. Só que se você for ver, isso dava 30% dos casos para o gol, inclusive para o gol bola especificamente. E aí pensar que não presta para nada é meio radical, se você for pensar, porque a gente não conhece o cotidiano de quem fazia. Então, de quem de fato trabalha com isso, o perito, por exemplo. E aí implementamos o primeiro cliente, o Bradesco, comprou a ideia para fazer o Bradesco Seguros, começou a implementar lá, e toda a parte de perícia, o que começou a acontecer? Todos os peritos chegavam, sentavam na mesa, fazia primeiro o gol bola, porque ele matava todos os gol bola em algumas horas, depois ele passava para os outros. Estranho, né? Porque aqueles mesmos 30% que era um score baixo, na prática, reduziu o trabalho desse cara praticamente em 30%. Eles falam, putz, aí compensa. Então, dependendo da perspectiva, um modelo com score baixo ainda pode matar muito um volume de um trabalho que é moroso, entendeu? Você tem muita repetição do mesmo. Só que hoje, por exemplo, esse sistema opera ali na base de uns 85%, 87% de acurácia, que aí você já imagina o 80% a menos dá aquele volume todo de assertividade. E toda aquela parte que não acerta, ele não vai para frente no sistema. Então, o legal da IA e das predições é que ela volta para você como se fosse uma densidade de probabilidade, a probabilidade daquilo está adequado. Esses 80%, provavelmente 80% disso está bom. Então, se você tem uma margem naquela inferência específica, então você foi lá, bateu o carro, tirou a foto do seu carro,
E a gente preveu toda uma perícia, mas essa perícia não está com 99, ela está com 90, ela está com 97, ela está com 80, ela está com 60, então essas que começam a baixar num certo cutoff, eu trago e volto ela para o perito, mas eu pego só as exceções, e não mais o quantitativo, que ela está lá topado lá em cima, ela já está validado N vezes, em N critérios, em prol que a gente pode botar em linha de produção. A correção do período daquele laudo, você já pode usar para retroalimentar o sistema. Perfeitamente. Então todas as fotos novas que estão sendo tiradas, mesmo as boas, ela vai entrar para esse data lake, ele vai alimentar essa base, inclusive anotada, porque você já deu ali a perícia, e a perícia foi validada e estava tudo certo, ótimo, um exemplo bom, né? Então, a grande maioria dos casos dá bom, a minoria não deixa passar, valida, alimenta ela, e assim progressivamente sempre essa IA está sendo retreinada e atualizada em prol de sempre aumentar esse score. Se trabalhar direito na forma de colocar o laudo, a própria retroalimentação do laudo dele vai dizer, ó, eu errei nisso. É isso aí. E a equipe de IA, por exemplo, já vira perito do perito, porque às vezes eles dão uma olhada se esse cara está pondo as coisas direito mesmo, para não sujar a dataset. Porque tem ali o garbage in e garbage out. Né? Se você começa a botar lixo dentro desse seu dataset, a IA vai começar a cuspir lixo do outro lado. Duas perguntas. Uma é uma questão sobre uma certa, a ética, né? Porque ele vai abordar questões éticas, por exemplo, no direito, na medicina. Na medicina, um estudante de conversão lá, vai fazer uma tese de doutorado que ela ia previa só os exames dos últimos 6 meses, ou se a cabeça dele evoluiu ou não. Aí o que ele vai fazer com essa informação? A questão ética, né? Você faz isso, mas não tem responsabilidade. É isso que eu entendo perfeitamente. Você não tem responsabilidade sobre o que é o outro vai fazer. A outra questão, especificamente, é a questão de software mesmo, né? Porque hoje, por exemplo, eu gosto de software mesmo. E uma das dificuldades que nós temos são bibliotecas. Por exemplo, você falou de jogos. O pessoal que gosta é melhor, mas não tem as bibliotecas. Como é que está a IA no desenvolvimento, ou se usa ou não se usa, tem uma questão de banco de dados, como é que eu poderia usar ela para desenvolver drives específicos? Às vezes é um drive que foi feito com outro, tentar fazer uma engenharia reversa num drive que já funciona. Tem algum tipo de IA, você tem um conhecimento que possa acelerar esse processo? Bacana. A primeira pergunta, inclusive, você tirou esse da Unimed de um projeto nosso, né? Não, é o projeto de vocês. Perfeitamente. 96% da seu. É isso aí. A gente, para quem não está contextualizado, a gente é uma parceria com a Unimed, em que a gente começou com esse estudo de diabetes, né, que é específico a diabetes, mas depois evoluiu para crônicos em geral, então cardíacos, oncológicos, entre outros pacientes. E a gente tentou evoluir esse modelo para ele prever, como a gente chegou no resultado final, de 6 meses antes ali conseguir alcançar esse paciente antes que ele entre pela emergência, ou seja, já está tarde demais. Você tem que pensar nesse paciente agora já reanimando ele a caminho do hospital, ele já chegou num pronto-socorro num estado muito avançado e em geral ele já vai falecer. Então, e a gente conseguia detectar o que é mais difícil, que é a piora clínica, né? Então, a gente fez um benchmark, por exemplo, na época, só com o algoritmo da Google, porque não tinha outro para comparar. E o da Google previa ou morte ou reabilitação, né? Ou rehospitalização desses pacientes. É um pouco mais simples, porque ele é mais abrupto, dá para se ter mais informação disso. Só que os fatores éticos, como ele comentou, é uma preocupação muito grande. Inclusive, outra beleza desse modelo que a gente gerou, e aí nos leva, por exemplo, a não descartar dados, né, de maneira alguma, porque nesse projeto nenhum dado do paciente foi usado. Nem o exame dele, ou seja, nem o laudo, nem a imagem, eu só sei dados financeiros. Quando a Unimed libera lá para você fazer um raio-x, eu sei que você fez o raio-x e que fez naquele dia. Eu não sei o resultado, não sei o laudo, não sei nenhuma outra informação. E baseado nesse histórico, eu consegui, ou seja, tentar prever a piora clínica disso. E olha que maluco, né? Quando a gente conseguiu esse resultado, a própria Unimed não sabia o que fazer mesmo com esse dado. Porque como é que você liga para o paciente e fala assim, ó, tem um computador aqui falando que daqui 6 meses você vai morrer, o cara morre ali mesmo, né? Então tem que ter cuidado, inclusive, como se divulga. Então houve um treinamento, uma preocupação de fazer esse conjunto para falar, olha, tenta pedir para esse paciente fazer alguns exames de rotina, tentar repetir alguns exames naquela condição, né, que ele já tem. Se for diabético, por exemplo, além dos exames, vamos entrar aqui para um plano de reeducação alimentar.
para algumas outras partes de caminhada, exercício físico, enfim, tentar atuar nesse paciente desse certo modo. E aí, então assim, para fins éticos, a gente tem que preocupar um exame da pessoa é a pessoa. Então, se você pega ou rouba uma imagem de raio-x dele, você está roubando um pedaço do braço dele. Assim, não tem diferença alguma em relação à nossa lei de proteção de dados, seja ele em saúde ou não. Então, quando a gente pensa nesses fatores éticos, a gente tem que pensar em todo esse modelo, em todas as camadas. Se a gente for ou não encostar no paciente, a gente tem que fazer, pensando em pesquisa, por exemplo, passar por CEP, mesmo esquema, a gente tem a mesma seriedade nas metodologias nesse critério. Mas, então assim, o cuidado que a gente tem, pelo menos do nosso lado, ele é 100% igual você falou. Para as empresas, a gente já tem um monte de metodologias que a OMS já tem, isso mesmo, a OMS, um monte de outros órgãos mundiais tentando trazer, né, o GPA, um monte de outros que já tentam dar diretrizes para obrigatoriamente tornar esses tipos de soluções adequados eticamente. Mas assim, a garantia do uso ético é o mesmo que a gente vê qualquer outra pesquisa com pacientes, uns malucos aí fazendo umas barbaridades, né? Então assim, mas é o mesmo controle. E a nível ético, a nível jurídico, a gente tem que tentar alcançar isso, porque o crime virtual é igual ao crime real, o cara tem que ser preso, tem que entrar, tem que gerar provas, então a tecnologia anda a passos muito largos e enfim, decisões e critérios éticos, né, e legais têm que andar na mesma velocidade. Então essa de fato é um outro desafio, assim como a gente tem os científicos, esse também com certeza é um. Eu esqueci a segunda pergunta. A respeito do desenvolvimento, que situação nós estamos hoje, do ponto de vista de engenharia, da construção de dados, ou como é que ela... Perfeito, das bibliotecas. Segurança de sistema, eu posso usar uma IA querendo invadir o sistema, ou isso é efetivo, não é, porque eu preciso de banco de dados, de treinamento, como é que seria? Existem caminhos para esses, ou desenvolver dados específicos, né? Eu vou fazer uma engenharia reversa... Não, você tem toda a razão. Por exemplo, se a gente for construir um jogo hoje, eu quero fazer uma engine, eu vou depender da Unreal, ou vou usar um Universe, ou vou usar alguma frente, por exemplo, para visualizar isso. E se a gente for pensar, vamos supor que eu seja um médico e eu queira gerar um ambiente virtual para trabalhar com uma criança que foi abusada, ou para trabalhar com um soldado que voltou da guerra, um estresse pós-traumático, alguma coisa desse tipo. O ambiente é muito importante. Quanto mais imersivo ele for, melhor. Esse médico está fadado a falhar. Não adianta, ele não vai conseguir fazer nada disso. Então, uma das frentes que a gente está querendo fazer é democratizar esse tipo de ferramenta. Você imagina via prompt, igual você falou hoje no ChatGPT, eu quero uma figura de, sei lá, um elefante andando numa corda bamba. Ele vai lá e gera para você. Imagina fazer agora, eu quero um cenário que ele passa umas fotos para lá, esse aqui é meu consultório. Eu quero essa mesma área envolvendo uma trincheira de guerra e o cara começa a digitar e conversar com uma IA que gera isso tridimensionalmente, usando Midjourney, usando outras ferramentas que a gente já tem hoje, por exemplo. Isso já é um paper que a gente está para publicar ainda esse ano, para tentar democratizar esse tipo de ferramenta, torná-la acessível e compreensível para a maioria das outras pessoas. A parte de segurança que você citou agora é uma outra área que foi zerada, assim, um monte de IA que hoje já consegue colocar software malicioso dentro de modelos de língua, esses LLMs, por exemplo. Imagina você treina um GPT, especialista com escritório de advocacia, e aí o cara, que legal, você escreve peça, tudo muito bonito, igual a gente tem, por exemplo, algumas soluções dessas. Aí o cara sobe isso no servidor dele, mas a pessoa que treinou deixou um software malicioso lá, e por alguns comandos de prompt ele consegue acionar isso lá dentro. Então assim, já existe software malicioso na parte dentro do treino de uma IA. Mas, de novo, ao mesmo tempo que existe isso, tem outros grupos estudando especificamente como se defender, como detectar. Então, aí a ciência anda para os dois lados, né? Aquela velha dualidade do usar a tecnologia para o bem e para o mal. Não é muito problema da tecnologia, é problema nosso mesmo, de seres humanos, que faz o uso de um lado ou para o outro. Né? Tem que trabalhar muito no humano, de fato, para a gente usar isso decentemente. Perguntas? Legal, boa pergunta. Ele startou já tem alguns meses, vai fazer 2 meses na verdade, então ele é recente. A gente já vai ter alguns chamados abertos, então o site já vai estar no ar, acho que até o final desse mês. Então, acho
que o domínio dele deve ser axt.fg.br, algo nesse sentido. Então é ficar ligado por lá, ficar ligado no Instagram, nas redes sociais, a gente está sempre divulgando e vai divulgar cada vez mais a abertura dessas chamadas, seja para o pesquisador específico, seja para o instituto gerar um tipo de proposta para uma linha técnica, então para os cursos de pós-graduação ou cursos de extensão e bootcamp para graduação também, então vai estar sendo divulgado lá direto. Fazer uma observação. Boa. Como é que você acha que vai dar o futuro do professor? Assim, o que você acha que vai acontecer daqui a 5, 10 anos, nós estamos mais próximos de um processo realmente diferente na parte educacional? Você vai fazer uma oportunidade disso? O que vocês estão vendo aí? Olha, bom, o professor, assim como um monte de outras profissões, vai ser mudado, acho que sem sombra de dúvidas, radicalmente. Assim. Vai ser uma outra plataforma, porque eu, por exemplo, me vejo muito desafiado a dar aula na pós-graduação, na graduação, em temas que envolvem o uso desse tipo de tecnologia. Então, se você passa uma prova, um trabalho, esse aluno vai usar o ChatGPT e tudo bem usar, está tudo liberado lá, pode consultar o que quiser. Então, a primeira adequação que eu tive de ter é na forma desse cara corresponder o quanto ele sabe daquilo. Então, esse é um desafio que já está hoje, nem vamos falar de futuro. Mas, na minha percepção, e o que eu tenho enxergado é o conteúdo que está online, né, eu preparo uma puta aula linda, se eu for pensar, mas se eu dou 2 cliques ali no YouTube, eu acho um indiano dando uma aula muito melhor que a minha. Fácil, assim, isso é tranquilo. E com exemplos, com parte visual, que eu não vou ter na lousa, eu não vou ter no PowerPoint. Por mais que eu já tenha tecnologias que até fazem PowerPoint para mim. Então, assim, ferramentas para me auxiliar nisso tem, para auxiliar no ensino tem, mas se você for online, conteúdo tem muito. Tem muito. O cara tem uma biblioteca no bolso dele. Ele pode ler acervos de livros, assistir vídeos, ele pode escutar o livro agora, ele pode conversar com o livro, ele pode tirar dúvida, como se você sobe o PDF de um livro, de um paper, e começa a perguntar, mas o que você fez para aquilo? O paper te responde, olha, não, então, a definição foi feita assim, assado. Então, hoje, como o aluno, como pelo menos os estudantes em geral, têm usado esses conteúdos, já trespassa muito o que a gente consegue alcançar em sala. Então, o que pelo menos eu tenho feito, eu enxergo um pouco mais disso para o futuro, o momento que a gente tem em sala é a hora de trocar o expertise mesmo, do que a gente já fez, do que a gente já viu de estado da arte, do que a gente já viu, do que é complementar ao que tem conteúdo. Então, eu, por exemplo, para a minha próxima aula, eu falo, galera, assiste esses 3 vídeos aqui, roda esse código aqui, dá uma experimentada nisso e vai para a aula com isso aí, que nós vamos discutir essas coisas. Nós vamos achar erro nisso aí, nós vamos melhorar isso aí, e aí discute aspecto ético, cara, aí vale tudo, igual a gente está fazendo aqui, por exemplo. Então é ter uma metodologia de aula invertida, não precisa colocar em caixinha nenhuma, mas simplesmente o aluno passa a ser um pesquisador mesmo, tratá-lo como um pesquisador naquela temática, para aquela aula, né, e assim pensar numa jornada dele em prol dele resolver problema, dele viver o máximo possível de experiências, porque conteúdo, esse unidirecional que só a gente fala e eles engolem o que foi falado ali, isso já está de sobra, já tem muito ainda aí na internet e acessível a todos. Então, eu vislumbro muito essa possibilidade, né, das aulas, desses encontros ser muito fino, né, e específico para experiências. Eu quero jogar bola. Eu vou assistir um vídeo, vou estar lá, vou pegar e não vou conseguir, né? Só vendo o vídeo, eu vou lá e não vou conseguir jogar a bola. Ou eu vou nadar, vou ver o vídeo do cara fazendo lá, vou estar lá, não vou conseguir. A matemática, infelizmente, ela é uma habilidade que você desenvolve, que se você fez, você vai fazendo. Se você não fez, então existem algumas áreas do conhecimento que eu acho que é uma questão de desenvolvimento. Talvez não seja simplesmente diferente de uma ciências humanas, uma ciências biológicas, de outras ciências. Então essa daqui ela precisa de uma habilidade que eu vejo mais ou menos desse aspecto, como se fosse uma habilidade que é física.
eu posso ver. Se tivesse visto, não sei nadar, me atiro na piscina, vou morrer. Eu não sei. Não, vamos até além, assim, né? Que às vezes a piscina é rasa. Mas você assiste muita luta, vai lá no UFC, né? Entra no ringue lá e vai trocar porrada para ver se você não apanha um bocado. É isso aí, você tem toda a razão. Para certas coisas a gente ainda está limitado nesse sentido. Mas a gente pensar tecnologicamente falando hoje, a gente já tem assistentes, por exemplo, que conseguem te monitorar no sentido, vamos supor, igual eu falei da educação física, você precisa repetir movimentos físicos. Você já tem uma câmera que já sabe os pontos de inflexão todo seu, ele já calcula o ângulo correto e corrige sua repetição uma a uma como se fosse um personal trainer. Ah, é exatamente igual ao personal? Não, claro que não, mas a coisa está evoluindo para chegar em um nível que a gente está lá. E se a gente for pensar já, se isso for incorporado num robô, já a gente vai ter um robô bípede, né, que vai fazer esse papel. Então, o que eu quero dizer as tecnologias a nível de ensino, né, de algumas modalidades hoje ainda realmente está bem precário. A gente ainda não tem um monitoramento, por exemplo, na natação tem um monte de inferências que a gente já pode ensinar um cara a nadar, sem de fato esse cara estar na piscina, isso eu já não sei. Hoje a gente consegue corrigir muita coisa dele nadando, se a gente bota as webcams, se a gente bota tudo lá, mas e se o cara começa a folgar, o software não vai fazer nada. Se ele não tem um atuador, uma maneira de esvaziar a piscina, ou levanta uma corda ali e puxa o cara para fora. Então, de fato, temos limitações para algumas coisas, mas em diversas outras, ou em algum pedaço disso, ou uma instrução inicial para esse cara antes dele ir para uma piscina. Então a gente consegue atuar em muitas frentes que hoje ainda faz sentido nisso, mas em diversas outras a tecnologia ainda não alcançou. Bom, como vocês sabem, a gente sempre tenta terminar 2 horas, hoje a gente passou um pouquinho, o pessoal está indo para outras aulas. Eu gostaria de, em nome da equipe do Café Consciência, agradecer o professor Alinson. Vamos aplaudir novamente esse excelente palestra. E lembrar a todos que, como a gente está na Copa América, está acontecendo agora, daqui a 2 semanas nós vamos ter uma palestra do professor Salviano falando da física no futebol. Não percam, hein? Daqui a 2 semanas, física no futebol. Obrigado a todos e até o próximo Café com Ciência. A equipe, não esquece de vir tirar foto aqui embaixo, por favor. Eu falo brincando, assim, eu não gosto muito de futebol, não, mas o pessoal brinca e fala, olha, se levar muito sensorial, bota sensor na bola, bota sensor na câmera, se você leva, se você tira aquela catimba, você vai, como é que tá? Você organiza. Teve vários clientes. Tudo bem? Legal. Não, mas é isso, eu falei pra vocês. Tem uma porrada de vocês lá que já ouviu muita coisa que está sendo falada aqui. Sim. Não, é do braço, só pode entrar bem com o autônomo, entrar os vídeos, entrar o padrão, cara, vai ver muita coisa. O alto vai estar rolando essas misturebas aí. É isso aí. E aí, eu já falo, ou não pegou com
geral apareciam 2 vezes, mas alguns alunos. Eu acabei indo na saúde de mas é isso. Quem está lá é uma área, assim, a maioria das minhas aplicações vem da saúde. Meus exemplos nós temos da saúde, mas é super legal, super nos interessa. A primeira coisa é a resiliência. Você começa a bater a primeira vez a cabeça na parede, desisto, começa a consertar coisas. Mas operacionalmente falando, programar é assim. Se você já sabe, bem ao começo, mas se não sabe também, igual eu falei, conteúdo, maneira de você fazer isso, precisa se formar em Python, virar um exímio programador, para daí começar a fazer IA. Não, você nunca vai começar a IA, porque você nunca vai ser um exímio programador, sempre tem coisa nova. Então já comece a fazer IA, você não precisa saber toda a programação que existe. Mas para IA especificamente, você tem um conjunto de coisas ali, você se vira muito bem. Então se você já está no nível da exato. Então, depende do papel que está lá. É legal você estar no banco lá de tamanho nosso, você olhar no lápis do professor, que esse cara faz isso, faz aquilo, tem um projeto com você, troca uma ideia com ele, porque às vezes ele tem uma vaga que você vai precisar programar, fazer dev, ou tem uma outra que fala, não, preciso de uma física médica, para de fato entender desse equipamento, fazer a conversão de dados para cá, então é outro perfil. Então, dependendo, você vai como especialista, que você vai na área, dependendo, você vai ter uma vaga mais júnior, que você está aprendendo a programar, planejamento também, já começa a preparar o projeto. O melhor disso é, sei lá, encher o saco do professor mesmo. E se ele for puxado com você, você me avisa, vai dar um sabão dele. Toda aula a gente trabalha, Pessoal, só um pouquinho. A gente precisa